antes de você dizer que não tem tempo para administrar, eu acho que você devia arrumar um tempo para administrar. Porque o que está faltando no seu negócio é justamente aquilo que você está dizendo que não tem tempo. Fala pessoal, meu nome é Caio, sou técnico em celular e proprietário de oficina de reparo de celulares. Esse vídeo é o segundo vídeo de uma série de perguntas da audiência, onde eu respondo algumas perguntas que a minha audiência faz no meu inbox, no meu privado, manda por e-mail. E hoje o tema é gestão de assistências técnicas. O que é necessário, quanto tempo é necessário e outras dúvidas que eu vou tirar ao longo desse vídeo. Então acompanhe a gente aí. A primeira pergunta da minha audiência é: o que eu ganho gerenciando meu negócio? Porque para mim ter todo esse trabalho parece ser perda de tempo. Olha, eu vou te responder basicamente com a parábola do machado. Não sei se você já ouviu essa parábola, mas essa parábola ela se adequa perfeitamente à sua pergunta. Eu vou ler a parábola porque ela é um pouco extensa e eu não quero omitir nenhum detalhe. Era uma vez um jovem lenhador, um rapaz forte que havia se formado há pouco na Universidade dos Lenhadores em Massachusetts. Possuía um sofisticado machado de design italiano com lâmina de liga leve milimetricamente balanceada e integrada por uma haste de fibra de carbono. Desde que começou a trabalhar, o número de toras de madeira encomendadas pelo seu vilarejo aumentou bastante e a sua meta de árvores a cortar era, a cada dia, mais desafiadora. Não podia decepcionar seus clientes, tinha que dar o melhor de si. Então o jovem lenhador acorda cedo, antes mesmo do sol raiar, engole seu café da manhã e logo corre para a floresta sustentável onde trabalha para começar a golpear energicamente a primeira árvore que se encontra pela frente. Um pouco mais tarde passa por ele o velho lenhador, que fala alegremente com seu colega de trabalho. Bom dia, meu amigo, como vai? O jovem, absorto nas suas machadadas, mal escuta e apenas resmunga algumas palavras inteligíveis. O antigo lenhador senta-se próximo ao amigo e começa calmamente a amolar o seu velho machado. Uma peça já meio enferrujada com cabo de madeira desgastado pelo uso. Ali sentado, logo percebe o quanto o jovem colega investe de esforço em seu moderno machado, porém a casca da árvore ainda mal parece ter sido penetrada pelos golpes do companheiro. Após alguns instantes observando a cena, diz: meu caro, respira um pouco, afie o seu machado e faça o trabalho mais atentamente. O jovem lenhador, entre uma machadada e outra, responde: não posso parar agora, não tenho tempo a perder. O mais experiente se diverte com a cena por mais alguns minutos e logo sai para fazer o seu trabalho tranquilamente. Um par de horas mais tarde, o velho lenhador, já de retorno, carregando muitas toras, frutos de um dia produtivo de trabalho, se depara com o mais jovem, exausto, ainda tentando derrubar a mesma árvore. O jovem rapaz fica de queixo caído com a performance do amigo e, ainda ofegante, vai conversar com ele. Como fez para produzir tanto e tão rápido? E ainda, como a sua idade com esse machado velho? Me conta o segredo. O sábio lenhador não pôde conter um sorriso e disse: meu amigo, não tem segredo. A única coisa que fiz foi afiar o meu machado. Enquanto fazia isso, também pude perceber o sentido do vento, a inclinação do terreno, eleger as melhores árvores para bater, principalmente estudar onde golpear o tronco. E completou: se quiser bons resultados e tiver pouco tempo, afie bem o seu machado primeiro. A moral da história é a seguinte: gerenciar uma assistência técnica, preparar os controles, estabelecer os processos, nada mais é do que afiar o seu machado. Pode parecer perda de tempo quando você começa a implantar as atividades, mas depois que o sistema está rodando e que você está bem organizado e que já tem uma malícia e que o seu sistema está maduro o suficiente para poder te trazer os números corretos, na verdade a gestão da assistência vai fazer você economizar muito tempo. Então, para você que acha que é perda de tempo, gastar os seus recursos implantando o seu sistema, criando um controle financeiro, criando um controle de ordem de serviço, criando um controle de vendas, na verdade você vai estar economizando no futuro tempo e dinheiro. Então, vai por mim. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu negócio é implantar um sistema para administrar ele. Vamos para a segunda pergunta.
precisa ser formado para se gerenciar uma assistência técnica de celulares? A minha resposta para essa pergunta é não, não precisa ser formado. Já foi tempo em que você, para fazer qualquer tipo de atividade de administração, era um pré-requisito você ser formado em administração, ser formado em gestão, ser formado em economia e etc. Hoje nós vivemos uma nova era da economia mundial e no meio do empreendedorismo o que conta são resultados. Então, o empreendedor, na verdade, ele tem que saber o que estudar, ele só estuda o que ele vai aplicar. Se eu for trocar em miúdos, na verdade, todas as profissões do mundo deveriam ser assim, com raras exceções, como medicina, direito, engenharia. São poucas as profissões que você precisa ainda fazer um curso superior. Mas essas profissões que requerem gestão, que requerem marketing, você não precisa ter uma formação específica. Basta você saber o que estudar. E isso pode ser aprendido, você saber o que é necessário para poder fazer a gestão da sua assistência técnica. Então, você sabendo a aritmética básica, continha de mais, de menos, subtração, divisão, você sabendo ler e interpretar um texto e conhecendo um pouco de porcentagem, sabendo operar uma calculadora e sabendo onde aplicar determinada conta, você já está pronto para gerenciar sua assistência técnica. As outras habilidades você aprende com o tempo. A terceira pergunta é: minha maior dificuldade é cuidar da parte financeira da minha loja. Qual curso preciso fazer para resolver esse problema? Nenhum. Não precisa fazer nenhum curso para resolver esse problema. Hoje você tem toda a tecnologia à sua disposição. Você tem máquinas de calcular, você tem o Excel, planilhas, você tem programas para poder te auxiliar no controle das suas contas, no controle dos seus recebimentos, para poder ajudar a fazer o seu balanço, o seu demonstrativo de resultado. Então você não precisa basicamente saber a fórmula A, a fórmula B, a fórmula X. Basta você adquirir um programa ou ainda, se você tiver alguma habilidade, montar algumas planilhas de controle e saber alguns termos contábeis como balanço, balancete. Você precisa saber estabelecer um plano de contas e isso tudo você aprende hoje no Google. Não tem mais necessidade de você fazer um curso específico. E as outras habilidades, a habilidade de, por exemplo, você buscar compreender e trazer esse conhecimento de forma mais aprofundada para o seu negócio, você vai adquirindo com o passar do tempo. A necessidade do que vai ser estudado, você mesmo vai perceber conforme você for aplicando. É o campo de batalha que vai formar o soldado, nesse caso. Ok? Vamos então para a quarta pergunta. Por mais que eu queira, não consigo dar conta de tudo que precisa ser feito para gerenciar uma assistência técnica. Olha, na verdade o que está faltando provavelmente, e é o que é minha experiência com outras pessoas que conversam comigo e com pessoas que eu mentoro, é que o conceito de tempo ele pode ser facilmente modificado de acordo com a sua necessidade. Na verdade, falta tempo para você gerir sua assistência técnica? Eu tenho 99% de certeza que não. Eu acho que o seu tempo pode estar sendo mal administrado. Talvez a colocação certa da sua pergunta e a resposta dela seja essa. Porque na verdade você não precisa de muito tempo por dia para poder gerenciar sua assistência técnica. Basta apenas você reservar meia hora, 45 minutos, 1 hora por dia, no máximo, para você poder fazer essa gestão. Agora, se você decide fazer, é importante que você separe esse tempo e que esse tempo seja uma coisa sagrada para você. Que você não ocupe esse tempo com nenhuma outra atividade. O bicho pode estar pegando na tua bancada, mas o importante é você separou essa hora, não deu para fazer, por exemplo, todo dia 3 horas da tarde, faz às 7 da noite. Mas todo santo dia você separa de meia hora a 1 hora para poder resolver os problemas administrativos da sua assistência técnica. No final de 1 ano, você vai ver a diferença que isso vai fazer para você. Vamos então à quarta pergunta. O que é preciso para se gerenciar uma assistência técnica de celulares? Você precisa primeiro estabelecer os processos.
Quais são os processos básicos de uma assistência técnica de celulares? Você tem o processo de serviços, que é desde a entrada da ordem de serviço até a saída dela para o cliente e o retorno no possível retrabalho. Você tem o processo de vendas, que é o processo de vendas de acessórios, peças, se você vende peças, insumos e outras coisas que você decida vender na sua assistência. Você tem o processo de gestão de clientes, tá? Que é o processo onde você tem a captação dos seus clientes, você tem a gestão e o relacionamento com eles. Você tem o processo de controle financeiro, que é o processo onde você controla as entradas e saídas, controla o seu patrimônio financeiro de uma forma geral. Você tem o processo de controle de pessoas, ou seja, o processo de gestão de funcionários, que esse processo ele pode ser adaptado um pouco mais tarde, ele não é fundamentalmente necessário assim que você está começando a implantar a gestão da sua assistência, mas no futuro ele vai ser necessário. E você tem o processo de marketing, que é um processo muito importante também para que você consiga fazer uma campanha de reconhecimento de marca a médio e longo prazo. Então esses são os principais processos. Vamos recapitular: controle de serviços, controle de vendas, controle financeiro, gestão de clientes e marketing e relacionamento. Os outros controles, os outros processos, eles podem ser facilmente colocados no futuro, à medida que você amadurece os principais processos da sua assistência técnica. Vamos para a próxima pergunta? Não sei nada sobre propaganda, marketing, essas coisas. O que é preciso fazer para anunciar na internet? Primeiramente, o que você precisa fazer para anunciar na internet é você conhecer o seu negócio. É você ter a identidade dele estabelecida. Não adianta você pagar anúncios para anunciar na internet se você não sabe qual cliente que você quer alcançar, qual tipo de celular você quer consertar e qual tipo de serviço você vai fazer predominantemente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu negócio, e para isso você não precisa ser formado em nenhuma universidade de marketing. Você precisa também, a partir do momento que você conhece o seu cliente, você precisa estabelecer um posicionamento da sua assistência técnica no mercado. Como é que você quer ser conhecido? Pelo que faz o serviço mais rápido? Pelo que faz mais barato? Pelo que faz mais caro, mais demorado, mas o que faz com melhor qualidade, só com peças originais? É muito importante que você entenda o que é o seu negócio, para onde você quer ir antes de você começar a investir o seu dinheiro em propaganda. Então, a sua pergunta, se você precisa saber de propaganda, nada disso. Para tudo isso você tem pessoas que podem fazer para você, e hoje é um custo muito baixo. Você tem sites como Get Ninjas, e tem alguns outros sites que eu não recordo o nome agora, mas que você pode usar para poder fazer seus vídeos, para poder postar. E se você quiser fazer por conta própria, tem alguns programas tipo Canvas que facilitam muito a vida de quem está postando. Então, antes de tudo, a sua base é a sua estratégia de marketing, que é posicionamento do seu negócio e cliente que você quer atingir. A partir daí, a parte operacional, que é a preparação dos anúncios, frequência de postagem, redes sociais nas quais você vai postar, o Google, isso tudo é definido após o primeiro plano. Não precisa de formação para isso. Se você tiver tempo para meter a mão na massa, inclusive você aprende a parte operacional em pouco tempo. Poucas serão as coisas que você vai precisar investir recursos para poder contratar um profissional para fazer. Vamos para a pergunta número 7. Não precisa ser formado para fazer o CNPJ da empresa? Olha, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, eu vou tentar traduzir essa pergunta para ver se eu consegui entender o sentido dela. Não é você que faz o CNPJ da sua empresa, você contrata um contador para fazer. Esse é um dos poucos casos que você infelizmente não pode fazer por conta própria, porque tem que ter alguém com o número de registro, tem que ter alguém com o CRC, se não me engano, que é o Cadastro Regional de Contabilidade. Então você vai precisar contratar um contador. O que você precisa saber é o tamanho do seu negócio, porque você tem várias classificações fiscais dentro do nosso processo tributário brasileiro.
Por exemplo, se a sua assistência hoje fatura até R$ 8.000 por mês, ou 7, acho que é 8 mil reais por mês, deixa eu pesquisar aqui, qual é o mínimo hoje para o mês. Então, não é nenhuma das duas coisas que eu falei. Se você fatura até 81 mil por ano, ou uma média de R$ 6.750 por mês, você pode estar enquadrado no MEI. Isso se você tiver apenas um funcionário. Se não me engano, quantos funcionários? Vou pesquisar aqui se teve alguma alteração, porque eu já não sou MEI há um tempo. Olha, de acordo com uma lei complementar 128 de 2008, estabelece que o MEI pode contratar um único funcionário. Então é isso mesmo. Se você só tem um funcionário e se você tem uma renda bruta de R$ 6.750 por mês, a sua empresa está classificada dentro do MEI. De todos os regimes de CNPJ, esse é o mais econômico para você, esse é o mais em conta. Só que vale a pena ressaltar que nem sempre você vai conseguir se enquadrar nesse regime, principalmente se você começar a fazer a gestão da sua assistência. Aí em pouco tempo você vai estar estourando isso aí. Você mesmo consegue abrir o seu MEI e você não precisa de um alvará por um bom tempo, se não me engano são 6 meses. Então você vai precisar apenas de um pouco de habilidade para poder fazer o seu cadastro no site do microempreendedor individual. Você pode contratar alguém também para fazer isso, vai te cobrar barato, tipo 100, 120 reais. Então você não vai precisar de muito recurso para poder abrir o seu microempreendedor individual. Agora, se você fatura mais de 6.750 por mês, que é mais ou menos assim, é pouco, né, para uma assistência técnica, então você vai precisar abrir um outro CNPJ. Ele vai estar enquadrado no Simples Nacional, ok? É para faturamento até R$ 180 mil. Ele tem umas alíquotas um pouco mais caras, chega a 4 a 8%. Até esse valor, mas você pode contratar quantas pessoas você quiser e você tem uma liberdade de empreendedorismo maior. Então, você só precisa ter essa noção. Minha empresa fatura 6.750 por mês? Fatura. Eu tenho um funcionário só na loja, eu vou assinar a carteira dele? Ok, então eu sou MEI. Faturo mais de R$ 6.750 e tenho mais de um funcionário? Ou um ou outro? Ou os dois? Então eu já tenho que pensar num outro tipo de CNPJ. Aí o seu gasto vai ser um pouco maior, porque você vai ter que dar entrada numa junta estadual, na junta federal, na junta municipal para poder preparar a documentação. Vai ter que ter inspeção do corpo de bombeiros na sua loja, mas isso tudo é feito por um contador. Você não precisa ser formado em nada. Apenas o que você tem que saber é o seu faturamento, quantos funcionários você tem e quais são as atividades que o seu negócio desenvolve. Por exemplo, o meu negócio é reparo de aparelhos de telefonia. Eu botei também uma atividade extraordinária que é reparos de informática, de produtos de informática. Botei venda e comercialização de aparelhos de telefonia, eletrônicos. Eu fui abrangente, mas dentro do espectro que eu estou acostumado a trabalhar. E botei atividade de cursos para poder abranger melhor aí o meu CNPJ e eu não ter que mexer nele tão cedo. Vamos para a próxima pergunta. Custa caro para gerenciar uma assistência técnica? Olha, você vai precisar abrir o seu CNPJ, você vai ter um custo, não é um custo muito baixo, para você poder ter todos os seus controles, para você poder ter um contador, pagar seus impostos. Você vai precisar de um sistema de gestão, eu recomendo um ERP, tá? Um ERP é um sistema de gestão integrado. O que ele faz? Ele tem, dentro dele tem ordem de serviço, ele tem o controle de vendas, ele tem o controle financeiro, ele tem o controle fiscal. Ele consegue pegar todas essas informações, apurar e mandar direto para o seu contador para ele poder fazer o seu cálculo dos impostos mensais. Então, um ERP é a melhor solução que você pode ter. Um ERP hoje está custando em média de 100 a 200 reais por mês. E você vai precisar contratar alguns profissionais. Por exemplo, o contador você vai ter que pagar todo mês para fazer. Mas hoje tem algumas soluções muito legais, como o contador virtual, que é um contador que você nem conversa com ele pessoalmente. É tudo feito online, via online. Você manda seus documentos, ele abre a sua empresa, ele resolve tudo para você. Além desse profissional, você vai ter que ter
o custo de implantação, por exemplo, do sistema fiscal da sua loja, que também você consegue fazer com pagamentos mensais. E é coisa pouca, 20, 30 reais mensais, eles levam a impressora fiscal para você, eles instalam, eles implantam seu sistema de mercadorias e pagar os impostos. Isso é uma gestão 100% legal, tá? Agora, você pode também atuar pelo lado B, você pode simplesmente implantar um sistema, identificar os processos, você não precisa formalizar a contratação dos seus funcionários, não pagar os impostos, só que você vai estar adquirindo passivos trabalhistas e passivos tributários, tá? Porque uma hora essa conta chega. Então, se você vai fazer um negócio, joga logo pela regra do jogo, porque esses são os custos e não tem para onde correr. O Brasil, é injusto, mas é isso aí. Olha, coincidentemente, a nona pergunta é: quero que a minha assistência fique 100% legalizada, mas com esse problema das peças não sei se consigo. Realmente o problema das nossas peças, ele é um problema que não tem nem uma solução que seja a curto, a médio e a longo prazo, né? Porque o nosso governo, infelizmente, ele não investe em fábricas para poder permitir a fabricação primeiramente, né? A fabricação e a comercialização desse tipo de produtos no Brasil. Então, o que nos resta é ficar à mercê dos chineses e das peças que vêm da China. Na verdade, para você poder legalizar sua assistência 100%, todos os produtos têm que entrar com nota. Só isso. Então, você pode procurar sim empresas que, embora tragam esses produtos de outros lugares sem nota, você pode sim trazer esses produtos com nota para dentro da sua empresa consequentemente. Se você for trabalhar com produtos com nota, você vai pagar substituição tributária, você vai pagar alguns tributos, mas você vai ficar com a sua mente tranquila. Então, a resposta é: dá sim, dá para deixar, ao ponto de vista fiscal, porque você vai estar pagando seus impostos. Agora, em relação à pirataria, isso realmente não dá para garantir que você vai estar 100% dentro da lei. Mas é um pouco mais difícil você sair perdendo nesse quesito, porque como você está comprando produto com nota e está pagando seus impostos, o peso da contravenção é muito menor. E se você quer ter uma assistência técnica, não tem jeito. Tem que jogar desse jeito, a regra do jogo, e não existe uma forma hoje de você burlar o quesito pirataria. Está sujeito a esse tipo de penalidade, sim, tá? Mas na parte fiscal, ICMS, os impostos estaduais, você consegue, se entrar um fiscal do ICMS na sua loja, você consegue facilmente passar bem pela auditoria, caso você esteja tudo em ordem no quesito de notas fiscais, tá bom? Tenho muitas coisas para fazer durante o dia e não tenho tempo para cuidar da gestão da minha loja. Tempo você arruma. Já respondi uma outra pergunta anteriormente em relação a isso. Não precisa de muito, você consegue entre 30 e 1 hora por dia, você não precisa se violentar para poder fazer a gestão da sua assistência, você só tem que ser consistente. Então faça a coisa com consistência. Se você vai separar 1 hora do seu dia, separa e faça todo santo dia. Tira um dia de folga, ou sábado ou domingo, não tem problema, mas se dedique a arrumar a sua casa. E não pensa que isso vai te trazer mais trabalho, porque na verdade, com o tempo, isso te traz menos trabalho, tá bom? Mal o dinheiro que ganho com os serviços sobra para as contas. Como eu faço para administrar desse jeito? Olha, se seu dinheiro está mal sobrando para as contas, isso significa que a sua loja está sendo mal administrada. E eu não digo que você está trabalhando mal, você está fazendo seu trabalho mal feito. Não é isso. Pode ser isso? Pode, mas não é. Eu não quero ser crítico a esse ponto, eu não quero falar de uma coisa que eu não sei. O que eu sei é que geralmente assistências e qualquer negócio mal gerenciado costuma ter problemas financeiros. O negócio de assistências técnicas é um negócio bom, ele tem uma margem de lucro alta e hoje ele tem uma alta rotatividade. Para o técnico que trabalha certo e que trabalha buscando sempre expandir a marca, melhorar a reputação e busca autoridade no mercado, não falta serviço. Se você está fazendo a precificação certa, se você está
buscando o seu cliente, não está usando o marketing da esperança, que é abrir a tua porta, ficar sentado lá esperando o cliente entrar, está correndo atrás. Se você está buscando fazer o seu serviço com excelência, se não está sobrando dinheiro para você fazer outras coisas, tem alguma coisa errada aí nesse circuito. Então você precisa, antes de você dizer que não tem tempo para administrar, eu acho que você devia arrumar um tempo para administrar. Porque o que está faltando no seu negócio é justamente aquilo que você está dizendo que não tem tempo. Se você estivesse administrando o seu negócio, talvez hoje, uma grande chance de não você estar bem. Pode ser que não, mas com certeza você saberia o que estaria dando errado no seu negócio. Porque é para isso que serve uma administração. Você sabe o que está bom e também sabe o que está ruim. E você pode apertar os parafusos necessários para mudar a sua situação. Então, mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as dificuldades, busca administrar sua assistência. Levanta os controles, vê quantas pessoas estão entrando, das que estão entrando, vê as que estão comprando, as que não estão comprando, vê se você está tomando prejuízo, a quantidade de clientes que você desperdiça, que você perde, que você ganha. Analisa, faz uma análise, e para isso você precisa de administração. Separa um tempinho do seu dia, faz isso e depois a gente volta a conversar. Quais os programas que preciso ter para conseguir controlar o meu negócio? Olha, os programas é o Excel básico, se você não quiser investir agora num programa mais sofisticado. E você tem os programas de ordem de serviço e de vendas. No início eu usava o SH Oficina, versão gratuita, e usava o Nex para vendas. São programas fáceis de mexer e que conseguem te dar um controle básico. Agora, se você já está num nível onde você está crescendo, que você já tem um caixa, que você já consegue olhar suas despesas, então eu sugiro que você contrate um ERP para você, um sistema integrado, onde você consiga inserir todas as informações num só aplicativo e ele te dê todos os indicadores que você precisa para tomar decisões. No mais, se você ainda não tem esses recursos, se você está começando, faz as suas planilhas no Excel. Só seja rigoroso no lançamento de dados, porque nenhum programa é bom o suficiente se você não lança os dados de maneira adequada. Então a qualidade dos dados que você insere no programa é que vai dizer para você se o programa vai suprir as suas necessidades. E a escolha desses dados. Para isso você precisa entender quais dados você precisa medir. Então o programa ele só vai responder a você. A maior solução de todas é você mesmo conhecer os seus processos e fazer a correta inserção de dados. Pode ser no Excel, pode ser no ERP, pode ser no Nex, pode ser no SH Oficina, o que for. Ou outro programa que você achar na internet, gratuito ou com preço em conta. O importante é você saber quais dados você vai trabalhar e saber inserir esses dados no seu sistema. Pode ser até numa folha de papel. Sabendo inserir os dados e depois conseguindo recuperar esses dados e extrair estatísticas deles, o trabalho está feito. Minha assistência tem 3 funcionários, um programa de ordem de serviços e outro de vendas no balcão. Não faço nenhum controle financeiro, meus funcionários não têm carteira assinada. Quanto tempo eu demoro para organizar o meu negócio? Você vai demorar para organizar o seu negócio o tempo que você se dedicar, é relativo. Pelo que você falou, 3 funcionários, que você já tem um software, já roda, então você já sabe mais ou menos como funciona o sistema. Eu acredito, e posso dizer isso por experiência própria, que 3 meses trabalhando entre 45 minutos a 1 hora por dia, você consegue botar a tua assistência azeitada. Você consegue botar ela na ponta dos cascos. Mas para isso você precisa trabalhar entre 45 e 1 hora por dia. Se você tiver mais tempo, antes, se você tiver 2 horas, em 1 mês e meio. Se você tiver 3 horas, você consegue em 30 dias colocar a tua assistência tinindo. Então, mais importante do que você implantar esses controles é se comprometer e comprometer a sua equipe também a fazer o sistema rodar. Porque depois que você implanta tudo, para você não perder o seu trabalho, você precisa de uma atividade constante de lançamento de informações, alimentação de informações. Você precisa fazer uma análise do que você implantou.
para poder ver os pontos fortes, os pontos fracos e poder tomar as decisões de melhoria a partir daí. Então, o tempo para implantar é esse, mas o tempo para começar a rodar é infinito. Importantíssimo você implantar, tá? Quanto mais você puder trabalhar nisso e se você tiver um direcionamento correto do que ser feito, do principal a ser feito, tá? Das suas prioridades para poder implantar, mais rápido fica. Então, com um roteiro bem detalhado, você consegue chegar muito mais adiante, tá bom? Essas foram algumas perguntas do dia. Eu espero ter ajudado com dúvidas sobre gestão de assistências técnicas. Um abraço e até a próxima.